Vamos fazer é ouvir a voz de Deus. Fique atento, ouça o que o Espírito vai falar conosco nessa noite. Eu passo a palavra para o pastor Divino, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. É bom estarmos na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1: Bendito seja Deus e Pai que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestes, diz o apóstolo Paulo. Deus tem nos abençoado rica e poderosamente. Amém? Romanos 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se podemos assentar-nos. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, o que é? Segundo o apóstolo Paulo, ele fala de como ser um vencedor, né? E eu quero falar para você hoje como nós podemos, o que é uma vida vencedora, como ter uma vida e dizer: eu sou um vencedor, né? Eu sou um vencedor. Talvez você possa pensar, pastor, um vencedor é aquele que tem mais, ganhou mais, né? Tem mais dinheiro. Vencedor tem muitas formas. Quando a gente fala de uma vida vitoriosa, uma vida vencedora, então podemos se referir ao conceito de uma espiritual, material ou um conjunto de fatores que nos faz ser vencedor, né? Por exemplo, o que é um vencedor? Quando a gente fala de vida com Deus, vida vencedora diante de Deus é aquele que anda de conformidade com os ensinamentos da palavra. É o que Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está falando: nada pode nos separar desse amor que foi derramado lá na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou seu sangue lá por nós. Era a graça se estabelecendo na minha vida e na sua vida. Então a graça veio para você. Agora você é um vencedor, né? Isso é uma vida que agrada a Deus. Jesus Cristo superou, e nós podemos superar também. É o que Paulo diz: em todas estas coisas que ele disse aqui no capítulo 8 de Romanos, nós podemos ser vencedores. Amém? Principalmente do versículo 31 ao 36. Verso 31, está escrito, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é ser um vencedor. Olha, Deus está comigo. Eu sei que o meu Senhor não perde batalha, então eu não vou perder. A guerra eu não perco. Eu posso até perder uma batalha, a guerra não, né? Então isso aí é o que Paulo está dizendo. Versículo 34: quem nos condenará? Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou? Então, vencedor é aquele que está com Cristo, de acordo com a palavra de Deus.
Só que ser um vencedor, quando você fala daquele que serve a Deus, não é ausência de problemas. Um vencedor tem dificuldade. O apóstolo Paulo, autor de mais da metade do Novo Testamento, as epístolas a Timóteo, aos Tessalonicenses, Filemão, 1 e 2 Coríntios e tantos outros, Romanos, ele escreveu: sou um espinho na carne. Olha, eu roguei 3 vezes, mas foi me dito: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, até aquele homem que teve muitas glórias passou por lutas. Se você ler lá em Coríntios, você vai ver que ele foi açoitado com varas, ele foi apedrejado e dado como morto. Os irmãos foram lá ver e viu que ele não tinha morrido, cataram ele, levaram ele, trataram ele por ele, foi, levantou e foi pregar em outro lugar. O homem passou muita dificuldade. Ele falou: Senhor, eu já andei nu, passei fome, eu passei dificuldade, mas em todas essas coisas sou mais que vencedor. Então, o homem vencedor é aquele que serve a Deus, aquele que tem o Senhor do seu lado. Mas não quer dizer que você serve a Deus que não tem problema, irmãos. Porque hoje estão vendendo aí na internet um Cristo que não existe. É um Jesus que não está na Bíblia, tá? Estão vendendo por aí um Jesus que não tem na Bíblia, que nos dá uma vida isenta de problemas. No livro Pais e Filhos, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, o Dr. Augusto Cury ensina alguma coisa para o senhor. Olha, bons pais preparam os filhos para a vida. Aqueles que são pais excelentes preparam seu filho para a derrota. Meu filho, na vida você vai cair, muitos vão te passar rasteira, você vai tentar, não vai conseguir, vai machucar, mas levanta e tenta de novo. Você tem que preparar os seus filhos para a derrota. Prepara filho para a vitória, não prepara para a derrota. Aí você vai ser, segundo o Dr. Augusto Cury, você vai ser um pai excelente. Jesus nos preparou para a derrota. João 16, 33. No mundo tereis aflição. Teve bom ânimo, eu venci. Primeiro ele fala: você vai ter aflição, mas olha, eu venci. Se eu venci, você pode vencer. Está implícito ali. Então, eu preciso entender que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, com a ajuda do nosso Senhor, com a bênção de Deus. Vejamos algumas promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Vamos ver em Apocalipse 2:7. Olha só: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora versículo 11 do mesmo capítulo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora Apocalipse 3:5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ser um vencedor aqui nesse mundo é bom, mas ser um vencedor diante de Deus é melhor. Estava vendo uma entrevista ali agora, não li ela toda, só pequena. Diz que o jogador Lionel Messi, quando ele estava saindo, ele ia para o PSG, foi lhe oferecido, dono de um time lá da Arábia, como não falou não, ofereceu para ele 1 bilhão e 400 mil euros para ele jogar na Arábia. Daria 6 bilhões de reais em moeda corrente hoje. 6 bilhões e 400 aproximadamente. E ele disse não, pensando no bem-estar da sua família. Isso é um dinheiro muito grande, né? A Mega Sena acumulada
mega da virada acumulado 10, 20, 30 vezes, não daria 5 dias. 6 vezes, né? Agora, ele disse não. Ser um vencedor, às vezes, é fazer a escolha certa. Pensar no seu bem-estar. Pensar na sua vida com Deus, paralelamente ao que o jogador profissional, gostando ou não, se gosta ou não de futebol, ele é um profissional, é o seu trabalho, e ele sustenta a sua família com isso. E ele disse não, porque para ele o dinheiro não era importante, a família é mais importante, o bem-estar da família é primeiro. Você, como servo de Deus, o seu bem-estar diante de Deus tem que vir em primeiro lugar. Ganhar dinheiro é importante, é ser um vencedor aqui no mundo é importante, as pessoas estão fazendo de tudo para terem glória aqui no mundo, mas a glória passa, ela é fugaz e passageira. Olha só, como eu posso vencer o mundo? Lá em 1 João 2, coloca em 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Né? E o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como eu faço para vencer o mundo? Quando dizem não ameis o mundo, está se relacionando a todo esse mundo caído, que a Bíblia diz, esse mundo caído que vai passar. Tiago diz: tudo que é bom vem do alto. Está ligado a esse mundo, está ligado à cobiça, à concupiscência da carne, dos olhos, à soberba da vida. Eu estou no versículo 2,16, em 1 João. Então eu preciso entender que para mim ser um vencedor, eu preciso negar a mim mesmo. Para mim ser um vencedor, eu preciso aprender a falar não para mim. É verdade. Mas, por exemplo, você quer perder peso, a fome é a sua maior inimiga. Tenha sempre comida boa em mãos. O que é comida boa? Aquilo que você fabrica, aquilo que você cozinhou, aquilo que você fez, frutas, verduras, né? Algo que você cozinhou, que você preparou. Isso é comida boa. Porque a fome vai te mandar você comer aquilo que você gosta, aquilo que te satisfaz, te dá prazer. Bolacha, bolo, essas coisas, tudo besteira, né? Mas não vai te mandar comer 2 maçãs. Oi? Pode. Pior que pode. Pode e deve. Então, irmãos, você precisa aprender a dizer não com você. Se você quer ser um vencedor, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para as coisas erradas. Irmão, nós estamos vendo aí um monte de casamento sendo destruído por causa do telefone. Porque a pessoa não aprendeu a negar os seus desejos. No pastor Cláudio Duarte fala, demônio com hormônio é bem parecido. Muda só uma letra, poucas letras, né? Até sinônimo. Demônio e hormônio. Tem uma coisa que não é demônio e hormônio. É a sua necessidade falando. Mas você tem que aprender a dizer não. Para você dizer não para o pecado, dizer não para as armadilhas de Satanás. Porque senão você não vai ser vencedor. Concupiscência da carne, aquilo que o meu corpo quer. Concupiscência dos olhos, aquilo que eu vejo e me agrada. Eu preciso então tomar cuidado. Senão eu não vou ser o vencedor. O que é a vaidade da vida? A pessoa achar que um é melhor do que o outro. Nós estamos vendo um monte de gente achando que é melhor, porque tem mais dinheiro na conta. Irmãos, o caixão do Michael Jackson foi banhado a ouro, falei que é domingo, né? Folhado a ouro, bonito, toda acolchoada. O
O da minha mãe foi bem simplesinho. E foi por debaixo da terra do mesmo jeito. Então, no final das contas, a vaidade, como diz o pregador, vaidade, diz Eclesiastes 1, tudo é vaidade, tudo passa. Eu preciso então aprender aquilo que é importante. Todos nós somos iguais perante Deus, não tem um melhor que o outro. Você pode até fazer algo que é mais importante que o outro, mas isso não te faz melhor. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, morreu em favor do pecador. Já leu Romanos 3, 23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o mesmo livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, fala diferente. Agora, pois, nenhuma condenação há, com H, do verbo haver, que não existe mais, para os que estão em Cristo Jesus. Ou então não existe mais. Romanos 8, 1. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas aquele que entregou sua vida ao Senhor, que aceitou o sacrifício vicário de Cristo, que foi batizado, recebeu o seu Espírito, agora ele não tem nenhuma condenação por ele mais. Ele não é culpado mais, porque Jesus pagou o preço por nós. Então você já é um vencedor. Isso é ser um vencedor. Então, para mim ser um vencedor, eu preciso saber que eu preciso evitar as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, do versículo 19 até o 21. Aí Paulo faz um resuminho lá das obras da carne, quer ver? Gálatas 5, 19. Não dá para falar de todas, mas são as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Freio, segura aí. Inimizade também é obra da carne, irmãos. Eu tinha uma irmã que já partiu, e ela tinha muita mágoa no coração. E ela ficou muitos anos de mal de uma outra irmã minha. Depois ficou um tempão comigo, sem eu fazer nada, eu vivia sempre aprendendo. Isso é, se você tem inimizade, é obra da carne. As obras da carne não é só aqui, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Nossa, o fulano traiu a mulher, né? O fulano tal lá é impuro, está com lascívia, é idólatra, é feiticeiro. Adultério, que é aqui, adultério, lascívia, idolatria, feitiçaria, está no mesmo nível de inimizade. Se você não consegue perdoar, se você é inimigo de alguém, está com inimizade com as pessoas, cuidado, você pode te impedir de entrar na glória. Uma coisa tão pouca. Isso aqui não deu certo com fulano. O espírito meu não bateu com Deus. Já ouviu falar isso? Sabia que isso é espiritismo que fala isso? Isso é uma doutrina espírita. Em primeiro lugar, eu sou servo de Deus. Não tem que meu espírito agradar com o seu. Meu espírito que habita é meu espírito de Deus, que foi dado por Deus. O espírito de vida que eu tenho e que você tem, que todo mundo lá fora tem, quem deu? Entendeu? Eu então preciso aprender a separar o pecador do pecado. Eu vou amar o pecador, mas vou abominar o pecado. Eu vou amar o pecador, tratá-lo com respeito, dignidade, e se for preciso, eu mostro a minha posição enquanto servo de Deus, mas eu vou amar o pecador. Então eu não posso vir com essa conversa. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice. Aí vem um pecado muito comum, que é glutonaria, comer demais. Coisa semelhante a essa, mas que das quais eu declaro, como já antes nos digo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Então essa listinha aí, para você ser um vencedor, você não pode deixar o pecado te vencer. Você tem que aprender a ser livre. O que é ser livre? Ah, pastor, eu sou livre. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Então você não é livre, você é escravo. O que é ser livre? Eu faço o que eu não quero, porque eu acho que é correto. Eu digo não, porque eu sei que esse é correto. Eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, mas eu não vou fazer porque eu sou um servo de Deus. Um exemplo, eu sou casado, porque vai me dar problema lá na frente. Isso é ser livre. Ser livre é quem diz não. Quem diz sim para tudo é escravo. Faz o que quer, né? Se alguém aqui já fumou, eu fumei muito pouco quando eu era adolescente, coisa de jovem, 6 meses, 1 ano, se não me engano. Eu fumava normal mesmo, nem todo mundo, não brincando não, não tragava mesmo, normal. Mas aí eu vi que aquele começou a dar aquela tocinha enjoada, eu vou largar desse trem. Foi bem antes de eu conhecer a minha esposa, que era namorada, né? E no começo, que você para, eu te pergunto, quem já fumou? Acho que poucos aqui, acho que nem sei se é informações, né? Quando você parou de fumar, o desejo continuou? Continua, irmãos. Continua. Você continua com vontade. É qualquer vício. Mas você tem que falar não. Aí quando você passa a dizer não, logo some. Né? Por quê? Porque você é livre, você é servo de Deus, você é vencedor, você não vai ser escravo de um vício mais, quer seja bebida, comida ou qualquer outra coisa. Então, como é que está a sua vida aí? Ó, quer ver Mateus 7, 21? Cuidado com o seu coração, irmãos. Porque o interior do coração, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios e as fornicações e homicídios. Cuidado com o seu coração. Foi uma armadilha de Satanás. Sabia que muitas vezes Satanás ele faz que nem o pescador, o senhor joga a isca, mas você já estava com vontade de cometer um erro? Lembra que a Bíblia diz lá em 1 João 2, que eu li também agora, nós lemos, 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Eu pergunto, João escreveu aquilo para quem? Para a igreja? Por que ele escreveu para a igreja? Porque tinha gente dentro da igreja que queria estar no mundo. Aí no primeiro laço, primeira armadilha, ele cai e fala: foi o diabo. Foi não, irmão, você que quis. Você não soube dizer não. Você não quis dizer não, né? Você não soube diferenciar o certo do errado, aquilo que você pode e o que não pode. Aquela velha história que eu já contei aqui no Tomário Cotela falando: eu quero, eu posso, eu devo. Quando essas 3 coisas combinam, você pode. Eu quero, mas tem coisa que eu quero, mas eu não posso e não devo. E tem coisas que eu quero, que eu não quero. Eu não quero fazer, mas eu posso ouvir e eu tenho que fazer. Por quê? É correto. É o que a Bíblia diz em Paulo diz aos Coríntios: todas as coisas que são lícitas, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica, nem tudo é bom. Então, como eu faço para vencer? Primeira coisa, creia em Jesus. João 5,5. Evangelho de 1 João capítulo 5, versículo 5. 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quer ser vencedor? Crê em Jesus. Pare de olhar para os lados. Pare de olhar para o seu problema. Olha para o Senhor.
Faça como Ezequias, Isaías, pega o seu problema, vai para o altar para orar. Senhor, está aqui o meu problema. Ezequias pegou a carta do rei Senaqueribe e ele levou para o altar, abriu e a estendeu. Senhor, meu problema é esse, não tem como eu resolver. E Deus resolveu para ele. Pega seu problema e vai para o altar. Creia que Jesus já venceu o mundo, você pode vencer. João 16:33, né? Não se deixe governar pelo pecado. Romanos 6:12. Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Olha só o que diz o texto, Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Se eu deixar que o pecado reine em minha vida, eu vou obedecer às paixões. É o que a Bíblia de Cristo diz: olha, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o que Paulo diz: dentro de mim há uma guerra. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então eu preciso alimentar o meu espírito com oração, Bíblia, jejum, consagração, adoração, porque eu não vou deixar o pecado reinar sobre a minha vida. O que é uma vida vencedora? É uma vida que tem comunhão com Cristo. Eu acho que um estágio maior na vida de um crente é o que Paulo atingiu. Talvez no Novo Testamento não tem outro que eu possa citar, né? Salvo Cristo, né? É Gálatas 2:20, quando Paulo não mais vive ele, agora é Cristo que vive em mim. E Paulo tinha tantas vezes: a vida que eu estou vivendo, eu vivo na fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Olha só a profundidade desse texto. Eu não tenho vida mais. Eu não vivo mais, eu vivo para aquele que me chamou. E eu vivo para Ele e por Ele. Vida vencedora é sinônimo de que de comunhão com Deus, determinação e foco em Cristo. Você tem que ter foco em Cristo, focado naquilo que você quer, e não ficar olhando para os lados. Não tem hora que tudo atrapalha. Por exemplo, a gente, quando às vezes está orando, você vai escrever, você vai elaborar a mensagem, nem a música não dá, até a música atrapalha. Para mim, até a música atrapalha, até o hino atrapalha. Por quê? Porque tira a sua atenção. Você tem que estar com foco naquilo que você está fazendo. A sua atenção, você tem que estar ligado só em Deus, para que Ele possa falar com você, para que você possa transmitir o que Deus quer para a sua vida. Então, irmão, se você quer ser vencedor, coloque em primeiro lugar Mateus 6:33: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas você não acrescentará. Vamos ficar de pé. Se você quer ser um vencedor, coloque em prática o que você ouviu hoje.